Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 7 horas e 13 minutos e vamos para mais uma participação do repórter Antônio Carlos Silva, porque tem disputa pelo Senado e mais uma vez o Poder Judiciário é acionado. Vamos saber então o que está acontecendo, é o PP que tenta barrar propaganda extemporânea do senador Wellington Fagundes, é isso, Antônio? Explica pra gente. Luciana, Haroldo, Daniel e a você que acompanha a Notícia de Frente. A decisão é da desembargadora Nilza Maria Poças de Carvalho, do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. A ordem judicial foi assinada nesta quarta-feira, dia 27. A magistrada determina ao senador da República por Mato Grosso, Wellington Fagundes, e ao partido dele, o PL, Partido Liberal, que retirem propaganda eleitoral feita no último dia 16 e replicada nas páginas na internet e nos perfis em redes sociais de Wellington Fagundes e do PL. A desembargadora deu prazo de 48 horas para a retirada da propaganda eleitoral da internet, sob pena de ação judicial, cobrando multa diária dos representados. Nilza Poças afirma no despacho judicial: concedeu a liminar, a decisão provisória, para não causar prejuízos aos demais concorrentes ao cargo de senador por Mato Grosso. A magistrada ainda disse que propaganda eleitoral pode servir como elemento de desvantagem entre os candidatos. A ação judicial no TRE foi movida pelo PP, o Partido Progressistas, sigla de Neri Geller, pré-candidato a senador da República por Mato Grosso. Até o momento, ainda não temos um posicionamento nem do senador Wellington Fagundes, nem do partido dele, o Partido Liberal, o PL. Luciana, Haroldo, Daniel e a você que acompanha a Notícia de Frente, uma ótima quinta-feira. Uma ótima quinta-feira, Antônio, assim seja mesmo, viu? Olha, nós falamos muito aqui sobre essa questão de propaganda extemporânea e realmente é uma linha muito fininha, uma linha tênue, porque nós sabemos que a campanha partidária, ela é permitida nesse momento, mas não pode fazer a exposição demasiada ou pedido de votos daquele que vai colocar o seu nome à disposição das urnas. É isso, Daniel? Isso, parece ter sido o caso do Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, né, que começou a veicular essa propaganda na rádio e na TV. Não está proibido aparecer a imagem dele, pode aparecer sim, mas tem que ver o contexto e o conteúdo, né, dessa inserção, que é o que tudo indica, de acordo com a desembargadora. Houve sim um exagero por parte aí do PL e ficou muito claro de que estariam aí pedindo voto, né, para a candidatura ao Senado por parte do Wellington Fagundes, né. Houve esse entendimento da justiça e o rito da justiça eleitoral é diferente, né? Esse tipo de ação, ela já é respondida rapidamente. Tá? A gente vai ver isso durante a campanha também. Quando há algum tipo de extrapolação por parte de um partido ou de outro, o partido adversário entra com uma liminar, vamos dizer assim, e aí já retira do ar na hora, porque pode configurar ali uma vantagem devida para algum partido. Professor, e também aí um efeito dessa disputa acirradíssima do Senado aqui em Mato Grosso. Talvez se não fosse uma disputa tão ferrenha, essas demandas judiciais fossem menores, mas não, a tônica aí é o seguinte, ó, você errou, escorregou, eu vou te denunciar. Estão 24 horas no ar, né, com assessores prestando atenção no que é que o concorrente direto está fazendo. O Wellington olhando para a Neri Geller olhando para o Wellington o tempo todo, né? Um trabalho gigante da Justiça Eleitoral para realmente entender se cometeu crime eleitoral ou não por conta de um discurso de propaganda de partido. O maior ícone do PL é o Wellington Fagundes. Agora, qual o teor da fala dele, né, o contexto, né, terá que ser analisado pela Justiça Eleitoral e vai ter que analisar o Marrafon do Cidadania, vai ter que analisar a Rosa Neide do PT e em todos os outros que acabaram aparecendo nas propagandas partidárias. Difícil. Outra decisão que eu acho que não vai dar em nada. Tá certo, viu, professor? Foi inclusive um destaque do jornal A Gazeta, trazendo exatamente todo esse tema, né, de forma bem verticalizada. Exato, e ambos disputam aí o apoio do Mauro Mendes e do Jair Bolsonaro para saber quem é que vai representar o bolsonarismo aqui em Mato Grosso. Depois, mais tarde, daqui a pouquinho, a gente pode mostrar uma foto que foi publicada hoje no jornal.
que foi feito inclusive no dia que o Bolsonaro esteve aqui, na semana passada, em Cuiabá, que ambos posaram juntos, aí sorridentes, o Neri Geller e o Wellington Fagundes ali no aeroporto, né? Eles foram recepcionar o Bolsonaro aqui e eles mantêm essa, assim, quando eles se encontram, não, estamos juntos, somos amigos, né? Mas, na verdade, são rivais, né? Rivais eleitorais. A vida toda foi assim. O Daniel está se referindo, o Júlio gente... Campos com Dante de Oliveira, vocês lembram disso, né? Um abraço, atacava. Quando chegava num evento, como vai? Tudo bem? Senhor, então, né? olha, parabéns, o senhor... É exatamente o que o Daniel está dizendo. Essa foto aqui, olha, resume tudo, né? Amigos, irmãos, camaradas. Semana passada, isso aqui no aeroporto. Depois da eleição, eles voltam a ser amigos, né? Com exceção de Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro. Esses não reataram jamais. Não, mas dois daqui aí, a pouco, né? Os dois e Neri estarão juntos novamente. Bom, gente, olha só, tem muito assunto aqui para a gente falar ainda. Vamos de Auxílio Brasil, porque foi uma decisão, uma votação muito importante ontem na Câmara dos Deputados, ainda vai passar pelo Senado, mas olha, o termômetro já está aprovado, né, Daniel? A medida provisória que torna permanente o Auxílio Brasil no valor de R$ 400. O que mudou? Já não houve esse anúncio? Sim, mas era apenas uma medida provisória que poderia acabar nesse ano. Agora, com a votação, transforma esse auxílio de forma permanente. E foi uma luta fazer isso, Daniel, porque verdade seja dita, a oposição estava dizendo o quê? Olha só, se não houver aprovação de forma permanente desse benefício, nós vamos brigar para que seja ainda maior esse valor de R$ 600. É isso mesmo? Foi uma disputa que incluiu isso da oposição, ou não? Foram bastidores quentes ali no Congresso nos últimos dias, lembrando ali do auxílio emergencial lá na pandemia também houve um intenso embate, era 200, foi para 400, foi para 600, acabou ficando 600, foi até para R$ 1.200 depois mais para frente, por um curto período. E agora esse auxílio vai ser permanente de R$ 400, a gente espera que esse valor seja suficiente, pelo menos para dar subsistência para as pessoas que estão passando mais necessidades no Brasil. A gente tem o problema da inflação, né, que acaba minando o poder de compra de todos, né? E R$ 400, lembrando, uma ajuda muito importante para essas pessoas, mas não dá para comprar uma cesta básica, né? Uma cesta básica hoje no Brasil, em qualquer região, o valor normal é 500, 520, 530 reais. Mas, de qualquer forma, é melhor do que 200 ou 300, 400 reais e também de caráter permanente, né? Dessa forma, o próprio Executivo, o próprio Palácio do Planalto foge um pouco dessa crítica de que esse auxílio vai ser só eleitoreiro, né? Só porque realmente a ideia original é que valesse só até dezembro deste ano. Agora o Congresso interveio e vai instituiu, agora aprovou que seja pago assim de forma indefinida para ajudar essas pessoas que realmente o Brasil está passando por uma crise alimentar muito forte. Uma insegurança alimentar. Uma insegurança alimentar muito forte, as pessoas precisam desse auxílio. 418 votos a favor, viu, do auxílio permanente, professor, elevando muito o valor, porque o R$ 400 é o valor mínimo do auxílio, ninguém vai receber menos do que isso, pode receber ainda mais. Eu estou aqui pensando, o que eu vou falar, porque você já falou tudo, entendeu? O Daniel falou tudo, complementou o que você já falou. Não, tem mais ainda, entendeu? tem mais ainda. Aí eu fiquei pensando assim, olha, eu pensei numa coisa, a Luciana já falou. Aí quando o Daniel foi falar, já falou a outra coisa que eu tinha pensado para falar, entendeu? Mas agora é o seguinte, eu vou apenas reforçar alguns pontos que eu acho importantes, né? Primeiro que o Auxílio Brasil é um auxílio em substituição ao Bolsa Família, né? Que era para ser temporário, e aí o governo acabou decidindo que ele seja permanente por conta de uma medida provisória, né? O que é muito importante no momento desse em que muitas pessoas estão passando fome. É uma medida, né, política de combate à pobreza e vulnerabilidade em nosso país, né, que tem, não tenha dúvida disso, consequências políticas fortes, né? Considerando que é uma medida que, de um lado, realmente resolve ou ajuda um pouco, vamos dizer assim, essas pessoas que passam dificuldade, inclusive de se alimentar, mas, ao mesmo tempo, né, alimentam um assistencialismo que, consequentemente, resulta em voto, né? Isso o PT fez por muitos anos e o governo federal está fazendo agora, só mudou o nome, de Bolsa Família para Auxílio Brasil.
É isso. Tá certo, olha só. E o presidente contou muito com a ajuda aí do presidente, viu, professor da Câmara, Arthur Lira, Sim. e ele se manifestou até mesmo nas redes sociais. Vamos ver o tweet, então, de Arthur Lira, a manifestação dele após essa aprovação. O Auxílio Brasil agora é permanente. A Câmara dá prova aos brasileiros de sensibilidade social no momento difícil de retomada de oportunidades e empregos, amparando aqueles que mais precisam. Palavras, então, de Arthur Lira, que disse que também, né, o Auxílio Brasil, que agora é permanente, a Câmara dá prova aos brasileiros. É uma fala institucional, acho que a gente pode até confirmar isso, se eu não me engano, eu vi essa informação ontem. Essa proposta, essa emenda de tornar permanente partiu de um deputado chamado Hugo Moura, se eu não me engano, do Republicanos. Então partiu do próprio Congresso, né, essa ideia. Pode ter sido com a anuência do Planalto, sim, né? Mas, assim, oficialmente partiu de um deputado. A gente pode ir atrás dessa informação. Bom, então, enquanto isso, vamos com as declarações de João Roma, deputado, porque ele foi o relator, tá, da MP. Vamos, então, conferir a declaração no tweet do deputado João Roma, vitória da cidadania. O Brasil deu hoje mais um passo no combate à pobreza. Aprovamos na Câmara MP do presidente Jair Bolsonaro, que fixou em R$ 400 o mínimo pago pelo Auxílio Brasil. Esse valor agora será permanente. Bola com o Senado. Tem algumas condicionantes que permanecem, houve acréscimos, a gente pode depois falar mais sobre isso nas próximas edições, porque, gente, esse auxílio é algo muito importante para a sociedade nesse momento, mas não é de interesse do governo e nem da nossa sociedade transformar isso no único ganha-pão dos brasileiros mais vulneráveis. É preciso manter as crianças na escola, deveria ser condicionado até mesmo ao emprego. Isso. Porque poderia ser, professor, um auxílio naquele momento de dificuldade, mas dar elementos, dar condições para que aquele brasileiro saia dessa situação de extrema pobreza. Tem que ter emprego, tem que ter educação. Ele precisa sair do do antigo Bolsa Família, sair do Auxílio Brasil. E é dever do Estado, né? Exatamente isso, dar condições, não é ficar dando peixe, tem que dar a vara para ele aprender a pescar e ir lá e buscar realmente o peixe de todos os dias, né? Porque senão, aí fica fácil, né? Quanto mais pessoas, vão ter cada vez mais pessoas trabalhando para sustentar uma massa gigantesca de pessoas que simplesmente estão na dependência do Estado. Olha, vamos ver se dá tempo de citar outros temas aqui, mas tem uma declaração diferenciada, eu diria, do presidente Bolsonaro. Pegou muitos de surpresa, mas tem toda uma leitura muito clara que eu estou falando em relação às urnas, Daniel. Ontem o presidente disse o seguinte, olha, a gente não precisa não de voto auditável. Epa, você vai estranhar, né? Mas foi exatamente isso o que disse o presidente. Não precisamos de voto impresso para garantir a lisura das eleições. Daniel, explica para a gente por que agora esse posicionamento do presidente tem relação direta aí com as Forças Armadas. Ele quer um puxadinho lá durante o processo eleitoral para também fazer a leitura dos números dos votos. Daniel, explica para a gente o que mudou aí nesse cenário, por que esse novo posicionamento? O presidente substituiu, né, aquela defesa pelo voto impresso com a atuação das Forças Armadas no processo eleitoral, né? Já ficou bem claro que ele defende essa atuação, essa participação mais efetiva das Forças Armadas, inclusive na contagem dos votos. Eu não sei como isso pode ser feito, né? Ele diz que, de acordo com o próprio presidente, ele recebeu um pedido das Forças Armadas para que atuem nesse processo de contagem dos votos. Seria, então, uma contagem paralela, né? Realmente, tecnicamente, não sei como isso pode ser feito. Mas, de qualquer forma, é um abandono de uma bandeira muito importante que o presidente defendeu, que muitas pessoas compraram a ideia, foram para a rua vestidos com camisetas pedindo voto impresso, mas agora o Jair Bolsonaro muda a narrativa, né? Ele mudou justamente porque ele olhou para as Forças Armadas e viu ali um aliado importante para esse questionamento do processo eleitoral brasileiro, que é essa estratégia principal por parte dele. Eu acho que agora fica claro, né, Luciana, Daniel e querido telespectador, durante a semana, para você que acompanhou a Notícia de Frente, entender o porquê que realmente o ministro Barroso acabou tecendo duras críticas às Forças Armadas, né? Eu havia dito que as Forças Armadas, durante o processo do voto impresso, voto eletrônico, aquela coisa toda, foi convidada, né, a participar do processo. E acabou questionando, fez mais de 700 questionamentos junto ao Tribunal Superior Eleitoral,
À época, tendo como o ministro Barroso como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Essas perguntas nunca foram respondidas, né? E agora o presidente Jair Bolsonaro deixou bem claro, olha, se as Forças Armadas estiverem junto na apuração, não tem problema nenhum com relação ao voto impresso, nós nem precisamos do voto impresso, porque ele confia exatamente nas Forças Armadas para que o processo eleitoral tenha a lisura suficiente durante as eleições deste ano. Tá aí, eu acho que fecha exatamente o raciocínio, né, para entender, de um lado, o comportamento do Barroso tecendo críticas às Forças Armadas e do outro, já o próprio presidente Jair Bolsonaro convocando as Forças Armadas para poder corrigir uma distorção durante o processo eleitoral. Agora, ainda falando do presidente, ele recebeu um não bem grandão dos executivos do WhatsApp, porque o presidente estava pressionando, teve uma reunião, inclusive, com a diretoria, para que pudesse liberar aí para o Brasil o grupo Comunidades, que permite a comunicação direta através do WhatsApp com mais de 2.500 pessoas. O presidente queria a liberação desta ferramenta, mas o WhatsApp já colocou um ponto final nessa história, pelo menos até ontem à noite, porque se mudar alguma coisa hoje, a gente não se responsabiliza, Mas a resposta foi o seguinte, olha, presidente, em todo o planeta, a plataforma será liberada apenas no ano que vem. Nada tem a ver com as eleições, nós já havíamos programado um calendário mundial para oferecer esse novo serviço à sociedade. Então, ou seja, a pressão não sensibilizou, não convenceu os executivos do WhatsApp, professor. O Proforme do governo pedia essa autorização para o WhatsApp, o aplicativo do WhatsApp. Vão migrar tudo para o Telegram. Já estão lá. Já estão lá. As comunidades todas no Telegram, operando da mesma forma. O Telegram agora não autoriza. Olha, meu amigo, 3, 4 dias que constrói um aplicativo tão eficiente quanto, entendeu? E vão fazer as mesmas comunidades. As mesmas comunidades. O presidente já é muito ativo. No Telegram já é uma ferramenta de muita defesa por parte dele. Ele é muito ativo nas redes sociais. Ele queria migrar isso também para o WhatsApp. Exatamente. Dobrar o poder só dobrar o poder de alcance. De alcance dele. Não Nada mais que isso. Não vai dar. Então vamos para o nosso WhatsApp aqui, Vamos nosso embora. telespectador, esse sim funciona. Comunidades. Vamos lá na tela, então, rodando as mensagens desta quinta-feira. Vamos lá então a elas. Bom dia. Segundo o deputado Eduardo Botelho, o direito às emendas parlamentares é direito líquido e certo dos deputados estaduais. Mas quando se fala na reposição das perdas inflacionárias anuais dos servidores públicos RGA, aí o direito líquido e certo não vale nada. Aurimar aí, bairro Doutor Fábio, alfinetando mais uma vez. Com certeza ele é servidor público. Vamos lá então, bom dia bancada. Estou ligado no programa para minhas emendas parlamentares, o fortalecimento do município. Vocês não acham, Elias Gomes do Novo Paraíso? Ele está dizendo o seguinte, que as emendas significam o fortalecimento dos municípios. O ideal é isso. É lindo, e elas são no papel, importantes, extremamente importante, desde que o deputado tenha consciência, e saiba aplicá-las da melhor forma possível, sempre com foco na coletividade e não no seu interesse próprio. Temos mais mensagens chegando na tela? Temos sim, vamos lá então. Bom dia, bancada. Se resolução da ONU tivesse algum valor, a guerra de Ucrânia já teria acabado. Pois é, mas não acabou lá, mas fez começar uma aqui no Brasil. Talvez não tenha o poder de acabar com uma guerra, mas tem o poder de deflagrar outra. É o que a gente vai ver durante toda essa semana, hein, gente? Vamos lá, mais mensagens estão chegando aí na tela pra gente. Professor, se tiver que condenar todos os partidos, que se condene e não se deixe de aplicar a legislação, porque todos a ignoram. Jaqueline Andrade, Jaqueline. Até porque lei sem fiscalização não existe. Não existe. Bom dia, bancada. Professor Haroldo, os comentários aí sobre a decisão da ONU, concordo em partes. É que Bolsonaro vem fazendo aí com Daniel Silveira, é certo? Ou somente o PT que erra e rouba? Só falta falar que são coisas diferentes e o impacto no país, acho eu que o senhor está sendo parcial. É o Fábio Jardim das Palmeiras, olha, ele utilizou aí do mesmo argumento da ONU de parcialidade do Moro e está dizendo que o senhor está sendo parcial também, professor. Ambos erram, Tanto o Supremo Tribunal Federal erra porque não dá proporcionalidade à pena do Daniel Silveira e o Daniel Silveira também errou por conta de cometer alguns excessos. Isso é fato.
né? E isso demonstra exatamente essa instabilidade e desequilíbrio institucional em nosso país, o que é muito ruim para todo mundo. Tá certo, obrigada, professor. Obrigada, Daniel. Obrigada a você acabou? pela sua audiência. Infelizmente, podia ter mais uma hora de programa, né, gente? Olha, mas eu conto com vocês amanhã, 6 horas em ponto, aqui na sexta-feira. Tenham todos uma excelente quinta-feira. Até amanhã, viu? Até amanhã.